Saúdo a todos os telespectadores e internautas com a santa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer, mais uma vez, entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida, através desse maravilhoso programa Mensagem da Cruz. Eu espero que cada um de vocês possam meditar na palavra que Deus colocou no meu coração, a fim de transmitir e possivelmente germinar na tua alma a palavra do Senhor, para que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia reconhecendo que Deus está sempre com você para todos os momentos da vida. Eu convido você e quem está com você aí, toda a sua família, para juntos fazermos uma reflexão bíblica e daqui tentar extrair algumas verdades que Deus certamente nos dirá neste programa. Salmo de número 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é fácil responder esta pergunta. Aonde estava Deus no momento que eu mais necessitava, no momento que eu mais precisava dele? Ou melhor, aonde estava Deus? Ou aonde está Deus no momento que mais preciso e necessito dele? Não é fácil, meu querido. Em toda a Bíblia Sagrada e em busca dessa resposta, não é fácil. É uma resposta teológica dificílima. Saber onde está Deus quando as tragédias, as dificuldades, as lutas nos sobrevêm. Não é fácil responder uma pergunta, até porque esta pergunta nos leva a muitos questionamentos, a muitas reflexões. Mas a gente vai tentar mostrar algumas questões na tentativa de responder essa pergunta. Aonde Deus estava no momento que eu mais necessitava dele? Ora, as catástrofes da história têm acontecido e a forma mesquinha do ser humano é sempre recorrer a Deus e dizer: Deus, por que tu permitisse isto? Deus, onde o Senhor estava quando aconteceu essas coisas? É interessante que o ser humano, ele nunca olha para dentro de si em busca de uma resposta. E às vezes a resposta está dentro dele mesmo. Mas ele vai a Deus como se Deus fosse o culpado das catástrofes, dos desastres, das destruições, dos percalços e das desventuras em série que acontecem na nossa vida ou na vida de uma nação, como é o caso que eu vou citar aqui para vocês. O World Trade Center. Estamos agora, no mês de setembro, vivenciando os 13 anos que houve o maior atentado terrorista da história da humanidade. O fatídico 11 de setembro de 2001. Ora, todos nós ficamos sabendo o que aconteceu com as duas torres gêmeas. Aquelas toneladas de concretos, ferros retorcidos vieram ao chão. Mais de 6 mil norte-americanos morreram. A alma americana estava em luto. A nação norte-americana decretou um estado de calamidade na ilha de Manhattan, Nova York. Gente, não faltou pessoas para dizer: Deus, tu não é o Senhor da América? Por que permitiste que essas duas torres, símbolo da economia mundial norte-americana, viessem ao chão? Em um programa norte-americano, há uma jovem filha do grande pastor Billy Graham, Anne Moran Graham, foi convidada para tentar responder a pergunta sobre onde estava Deus no dia 11 de setembro. A jornalista que a entrevistou, por nome de Ellen Jenny Callison, fez a grande pergunta
a jovem Anne Graham disse: como Deus permitiu algo tão terrível assim? A jornalista Jenny olhou para a filha do pastor Billy Graham e fez a segunda pergunta: onde estava Deus no dia 11 de setembro? Essa pergunta, talvez você tenha feito em alguns percalços na sua vida, você fez essa mesma pergunta. Onde estava Deus quando aconteceu um desastre com meu filho? Onde estava Deus quando eu perdi o emprego? Onde estava Deus quando aconteceu, enfim, uma série de coisas. A primeira pergunta do ser humano sempre é essa: onde estava Deus? Mas a jovem filha do pastor Billy Graham, Anne Graham, olhou para a Jenny, a jornalista, no programa chamado Ellen Show e respondeu à jornalista: ora, vocês legalizaram o aborto, vocês legalizaram o casamento homossexual, vocês liberaram as drogas, vocês proibiram a entrada da Escritura Sagrada nas escolas. Vocês proibiram a oração que se fazia antes de começar a escola. Vocês destruíram a praça da Bíblia e perguntam aonde estava Deus? Disse ela: Deus ficou muito triste. Se for usar aqui uma linguagem antropopática, Deus chorava. Deus estava chorando no momento. Deus fez de tudo para segurar as torres, mas ele foi impedido. Deus, no momento da torre, não estava viajando. Deus não estava de férias. Deus não estava se alegrando com a desgraça norte-americana. Na linguagem antropopática, que é atribuir Deus à forma humana, Deus estava chorando. Deus, naquele momento, ficou com o coração muito contrito. Deus lamentou as 2 torres que veio ao chão e as 6.000 vidas que foram ceifadas pelo maior atentado da história da humanidade. Deus ficou impossibilitado, se é que nós possamos usar essa expressão, na hora do atentado do 11 de setembro. Às vezes queremos culpar a Deus, quando a culpa está dentro de nós. E aí está esta destruição por conta do desvio de conduta espiritual, moral, de uma nação norte-americana diante de Deus. Uma nação que foi um presente de Deus para este mundo, aonde no início tem se tornado o maior expoente de missões evangélicas em todo o mundo. Na década de 80, se notabilizou como a nação que mais pregava o evangelho, a nação que mais fabricava a Bíblia para o mundo todo. Mas parece que se perderam em meio ao caminho e Deus foi posto de lado, infelizmente. É o que acontece quando desprezamos Deus e voltamos às nossas ações naquilo que ambicionamos. Mas não fica só aí não, amados. Quando houve também a tsunami, que aconteceu em 24 de dezembro de 2004, atingiram então 12 nações, 180.000 pessoas morreram. Ora, a tsunami que aconteceu, as ondas atingiram 30 metros de altura. Segundo os estudiosos de oceanografia, nunca se houve um fato semelhante a este. Mas a pergunta foi esta: aonde estava Deus que não pôde proteger as 12 nações? Mais de 180.000 pessoas foram ceifadas. Você esquece, meu querido, que essas nações, elas são as maiores perseguidoras do cristianismo. Missionários são esfolados vivos, cristãos são eliminados, aonde graça o shintoísmo, taoísmo, budismo e tantas outras seitas que têm de fato contrariado o caminho da verdade. Olha, meu querido,
Eu não quero, nesse momento, ter uma discussão sobre seitas e heresia. Mas uma coisa eu lhe garanto, não existe outra verdade a não ser esta verdade que é a palavra de Deus. Com todo o respeito que você tem aos livros sagrados do shintoísmo, taoísmo, baiaísmo, confucionismo, perfecto liber, seishonoye e tantos outros ismos orientais, com todo respeito, mas nenhum livro desse está acima deste livro que se chama a Palavra de Deus. E disse Paulo, o maior teólogo, se vier um outro anjo pregar outro evangelho, seja anátema, porque toda a verdade salvífica para o ser humano se encontra neste livro. Mas voltando à questão, onde estava Deus? Ora, a resposta talvez você pode encontrar na própria Índia. 320 milhões de deuses, deuses para todos os gostos, aonde a Bíblia diz que o homem não pode se prostrar diante das coisas que estão feitas no céu, na terra, nem debaixo da terra. O homem não se prostra diante de animais, esta é a recomendação divina. Somente a teu Deus o adorarás. Mas o homem tem se prostrado diante a bezerros, a vacas, a rato. Só no templo de Bobaim, ao norte da Índia, existe para mais de 200 milhões de ratos espalhados nesse templo, onde eles acreditam que são reencarnações dos seus entes queridos. Uma nação cega. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus para todos. Infelizmente, a pergunta foi direcionada a quem não poderia responder, porque a resposta se localizava nas próprias nações que foram sucumbidas pela tsunami. Meu querido, já chegando no final dessa mensagem, houve também algo terrível que aconteceu com o terremoto em São Tomé e Príncipe. Em 2009, mais de 200 mil pessoas foram mortas. Segundo os estudiosos de abalos sísmicos, o terremoto chegou a 9,5 na escala Richter. Ou seja, para São Tomé e Príncipe, que é uma nação que vive à míngua, uma nação miserável a nível de víveres, aonde a estrutura é precária, política, econômica e social. Aí você faz a pergunta, mas por que Deus permitiu isso? Como é que Deus permite que um terremoto nesta magnitude, com um epicentro em São Tomé, lá em Príncipe, possa acontecer? Essa catástrofe de mais de 200 mil almas foram ceifadas. Faz-me lembrar que o cônsul que estava lá, George Samuel, ele disse, olha, eu não sei com que aquele povo mexe, mas parece que é uma maldição naquele lugar. A resposta não estava em cima, estava na terra mesmo. Meu querido, mais de 80% da nação pratica o vodu, o voduísmo. É destronar Deus de seus corações e colocar Satanás, pacto com o demônio, pacto com Satanás. Nações inteiras se devotam a esse Satanás. E até existe na própria religião vodu os 9 vodus principais da sua religião. Deixe-me citar um aqui. Há um vodu que eles diziam que era o protetor, Aizan, protetor da crosta terrestre, e Agê, que é protetor da terra firme. Onde estavam essas divindades da terra firme e da crosta terrestre quando houve o abalo de 9,5 da escala Richter? Cadê esses deuses? Onde eles estavam? Visto que
a natureza não pôde, de maneira nenhuma, estar atrelada a uma religião ou a uma seita, só pelo fato de que alguns creem, porque a natureza só atende a um homem só, a Jesus Cristo, que é Senhor do céu, da terra e no mar. O próprio disse: todo o poder foi-me dado no céu, na terra e no mar. Somente a Ele está todo o poder. Portanto, meu querido, antes de julgar a Deus, antes de dizer onde estava Deus, reconheça que muitas das coisas que nos sobrevêm está dentro de nós, por um ato de desobediência, por um ato de ingratidão, covardia, enfim. Mas ainda, gente, aconteceu um terremoto lá em Fukushima, onde as pessoas se devotam ao budismo. Existe lá o Buda, o Siddhartha Gautama, que chega a medir 30 metros de altura. Um certo pastor Josué Irion, quando esteve no Japão, foi na cidade de Kobe. Quando chegou lá, às 4 até 5:30 da tarde, o céu fica azul, vermelho, violeta, amarelo, só de queimar incenso a esta divindade. Então estava lá um budista adorando ao Siddhartha Gautama. Chegou então o pastor Josué Irion e fez a pergunta: há quanto tempo você adora Buda? Ele disse: há 30 anos. Posso fazer outra pergunta? Nesses 30 anos, Buda já abraçou você? Disse o budista: não. Nesses 30 anos, Buda já abriu os olhos para você? Não. Nesses 30 anos, Buda já ouviu a tua oração e respondeu? Aí o budista não aguentou, disse: não, não, não e não. Disse o pastor Josué Irion: pois eu te ofereço Jesus Cristo, que Ele escuta a tua oração e salva a tua alma. Aquele budista aceita Cristo, porque a Bíblia diz, meu amado, aqui no livro de Salmos, divindades que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm alma, mas não sentem. Pois essas divindades de nada servem, mas grande é o nosso Deus. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. Esse é o Deus em quem nós servimos. Esse é o Deus na qual eu estou pregando neste momento. Queridos, a grande resposta estava exatamente para esta situação, na incredulidade do povo, em se devotar a quem nada pode fazer por ele. Mas olhai para o Senhor da nossa salvação, porque Ele é o único que pode realmente nos livrar nas horas mais apertadas da vida. Mas a pergunta está de pé: onde estava Deus? E aí eu encerro com o episódio que houve aqui no Brasil. O jovem chamado Wellington entra na escola lá do Realengo, mata 12 crianças com a arma em punho, e a grande pergunta da nação brasileira foi: cadê Deus? Onde estava Deus nesse dia que o jovem Wellington entrou com a arma, matando 12 adolescentes, 12 crianças na escola do Realengo? Cadê esse Deus que não protegeu essas crianças? Cadê esse Deus que não evitou este banho de sangue? Oh, meu amado, mais uma vez eu lhe digo, Deus contemplou a tudo isso. Mas escute, talvez isso seja uma resposta. Queremos uma resposta e apontamos para o céu, mas vamos apontar para a terra? Escuta bem, uma semana assistindo televisão, psicólogo da Universidade da UERJ fizeram uma pesquisa e chegou a esse resultado. Uma semana assistindo televisão, 570 cenas de nudismo, 875 cenas de mortes violentas, 3.580 tiros de revólver,
380 cenas de facadas, 153 cenas de homossexualismo, 28 cenas de traição conjugal, 75 cenas de bruxaria, 120 cenas de invocação a demônios, 145 cenas de rebeldia de filhos contra os pais. E você ainda pergunta onde estava Deus? Nós temos uma televisão brasileira que esbanja violência, nudismo, toda espécie de pecado é exposto, e você quer que a nossa reação seja diferente de tudo isso? Meu amado, é um programa deseducativo para qualquer família. As pessoas reagem ao que vê, e a televisão brasileira tem mostrado isso. Portanto, antes de apontar para o céu, vamos apontar para nós mesmos. A Bíblia, ela é clara e é muito enfática acerca dessas coisas. Ora, diz a Bíblia Sagrada, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se de cada um dos seus próprios pecados. Porque a Bíblia Sagrada, quando fala dessas coisas, fala com propriedade, meu santo. Portanto, a resposta que você tanto queria acerca da pergunta de Davi, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu amado, eu não sei a situação que você está passando, o problema, a dificuldade, mas a resposta que eu tenho é essa: não importa aonde Deus esteja, o importa é ter Deus na vida. Essa é a resposta. Não importa onde ele estiver, o que importa é ter você. Ter Deus na vida é o que importa. Porque, embora que você esteja nas situações mais dramáticas da vida, nas tsunamis, nos maremotos, nos terremotos, seja como for, tendo Deus na sua vida, pode acreditar que esse Deus vai ao teu socorro. Aguarde bem, guarde bem esta palavra ao teu coração, a fim de que possa surtir milagres na tua vida. Procure uma igreja séria, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele, porque o Senhor tem pressa em salvar a tua alma. Oremos nesse instante. Ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, te louvo e te agradeço por tudo. Pai bendito, Pai querido, Senhor, entra com providência de cura, de milagre e realizações na vida dessa pessoa que me escuta neste momento. Santo Deus, eu te louvo, Senhor, porque tu tens sido fiel e verdadeiro. E não importa aonde o Senhor esteja, porque não compete a nós saber onde o Senhor está nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós temos o Senhor, temos a Ti, ó Deus, e não tememos a nada. Amém, Jesus.